Maravilhoso Jesus, te entronizamos, Deus, maravilhoso, Santo, 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 Santo é o teu nome, Jesus. A ti seja dada toda a honra e toda a glória em todo o tempo. Tenha liberdade, Senhor, nessa noite, em nosso coração, Pai. Que Teu Espírito Santo venha causar um mover em nós, nas nossas famílias, nas nossas casas, Pai. Aleluia. Onde você estiver neste momento, assistindo essa transmissão, com o seu coração totalmente voltado para o Senhor, possa adorá-lo nesse instante. Abra sua boca, declare o seu amor a Ele. Tu és maravilhoso, Deus, não há outro, e não há outro como Tu. Santo, 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 Santo. Papai, o nosso coração está aberto a Ti, Jesus. Tenha liberdade, Senhor. Espírito Santo, vem. Entra, Senhor, em nossos corações, Jesus. Queremos sentir mais de Ti nessa noite, Senhor. Aleluia. Com a graça e com a paz de Jesus que eu cumprimento a todos. Quero convidar você a fazer uma leitura da Palavra de Deus e eu convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos estar fazendo uma leitura da palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 28. Amém? Você que já pegou a sua Bíblia, já abriu, Mateus, capítulo 28. E assim diz a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Aleluia. É esse mesmo Jesus que está agora contigo, na sua casa, onde você estiver vendo essa gravação, ou assistindo essa transmissão ao vivo. É esse mesmo Jesus que agora sussurra no seu ouvido
eu estou com você. Ele está conosco, meu querido. Ele está conosco. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare sobre a sua vida, aleluia. Eu sou livre. Nós somos livres, Jesus, pelo teu sangue, Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sangue lavado, mais alvo que a neve.
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Que o teu sangue nos lava, Pai. Aleluia, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor, em todo tempo, Pai. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, Deus, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, ressuscitaste, ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, pra cima de todo nome estás. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é
o nome de Jesus. Ah, Jesus, quão maravilhoso, quão lindo. Nada se compara ao teu nome, Jesus. Nada se compara ao teu nome, Jesus. Maravilhoso, poderoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo, tu estás vivo, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina, tu reinas, Senhor, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 teu nome, Jesus. Nós conhecemos e sabemos o preço da cruz, Pai. Sabemos que foi preço, Senhor, de sangue. E foi o teu sangue que foi derramado no madeiro em nosso favor, Jesus. E é este mesmo sangue, Senhor, que nos purifica de todo mal. E é esse mesmo sangue que nos lava a todo momento, Senhor Jesus. Nós conhecemos sim o preço. Nós sabemos sim, Senhor. E não temos como pagá-lo, Pai. Não temos como retribuir o preço da cruz, Pai. Nada do que nós fizermos, Senhor, nada do que nós façamos, Pai, pagará o preço da cruz, Senhor Jesus. É o teu amor que está pregado ali, Senhor. É o teu amor por nós, Pai. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui
e pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive e ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Pois nós adoramos, nós louvamos um Deus vivo, vivo. Ele está vivo, Ele está vivo. Oh, para sempre, sempre te adoraremos, Senhor. Para sempre, sempre te exaltaremos, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, Jesus. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Som? Muito bem. Apenas um probleminha técnico. Quero saudar todos os amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, você que está em casa nos acompanhando, nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Jesus Cristo
já ressuscitou. Ele não está pregado na cruz. Hoje nós estamos apenas celebrando, recordando esse grande acontecimento histórico, o maior acontecimento da história, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Nós como igreja, nós que fomos impactados, transformados e libertos pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz, nós recordamos, nós refletimos nesse período de Semana Santa. É um tempo muito especial para que nós possamos trazer à memória, trazer no nosso coração o que Jesus Cristo fez. Ele realmente, amados irmãos e irmãs, pagou um alto preço para nos salvar e nos resgatar. E hoje eu quero trazer aqui uma palavra sobre as 7 palavras da cruz, que nos leva também a refletir a cada momento, a cada período que Jesus esteve ali naquela caminhada até o Gólgota, onde ele se entregou por mim, por você. Eu quero fazer uma leitura aqui do Evangelho de João. Eu escolhi o Evangelho de João, vou explicar por quê. Porque os 4 evangelhos relatam a crucificação de Jesus, mas João, nesse quesito, eu prefiro porque ele traz alguns detalhes diferentes. E as 7 palavras da cruz, nós vamos pegar cada palavra, ou 2 palavras em cada um dos evangelhos. Então diz assim, o texto da crucificação, João capítulo 19, verso 17, assim diz a palavra do Senhor. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele os outros 2 ladrões, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. O soldado, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era a costura toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá, para cumprir a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram o soldado. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, e a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto aos seus discípulos, ao discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora em diante, os discípulos a tomou para casa. Amados irmãos e irmãs, esse é um relato profundo da palavra de Deus, onde vem se cumprir as profecias do Antigo Testamento. Eu quero destacar aqui apenas 2 relatos do Antigo Testamento. Um deles é o Salmo 22, a partir do verso 1, que o próprio salmista Davi, ele faz menção desse acontecimento importante, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Um outro texto, amados irmãos, é o próprio profeta Isaías. É tremendo essas revelações que foram feitas, e depois nós, na própria Escritura, podemos contemplar realmente essas profecias concluídas de fato. E uma das grandes provas de que isso aconteceu é que hoje nós estamos aqui louvando, glorificando e testemunhando que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Mas no Salmo 22, um relato muito conhecido,
que retrata parte desse acontecimento. Olha, são muitos anos atrás, muitos anos antes de Jesus, o próprio Davi, então, ele numa situação muito crítica na vida dele, ele então começa a expressar no seu próprio canto, ou na sua própria oração, ele profetiza esses dias, falando do sofrimento, das dores que Jesus enfrentaria no Gólgota, por mim e por você. Então, aí no capítulo 22, verso 1, apenas o primeiro versículo, só para você situar-se historicamente. Então, nos reportemos para esse contexto que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido? E esse texto, se você continuar lendo, você vai perceber que Jesus também, lá na cruz, ele retorna a esse contexto bíblico. Ele lembra desses acontecimentos, porque ele conhecia a Escritura por ser o próprio Deus. Então, lá na cruz, ele repete: Deus meu, por que me desamparaste? O outro relato, estava mencionando aqui para vocês, no livro de Isaías. Isaías, ele profetiza, amados irmãos e irmãs, tanto a morte e ressurreição de Jesus, quanto o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9, quando ele começa então ali a proferir aquelas palavras maravilhosas, palavras proféticas, né? Ele diz no versículo 1, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte, acompanhe aí comigo, né? Para a terra que estava aflita, ela não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tomou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Daí o versículo seguinte diz assim, né? Aqui relata realmente, amados irmãos, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós podemos caminhar a leitura, mas eu quero ir no texto principal. Isaías consegue exprimir tudo aquilo que aconteceu no Calvário. Isaías 53, que diz assim: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Olha só, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Daí ele continua, né, no versículo 12, no versículo aí, vamos do 12, que diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa profecia foi profetizado. Há outros relatos bíblicos de outras pessoas que profetizaram esse acontecimento maior na história da humanidade. Portanto, eu me lembro muito bem que lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou a perseguição da igreja, quando Felipe foi lá para o bando de Gaza, região do deserto, ele estava num momento muito abençoado do ministério dele, muitas vidas sendo salvas, transformadas pelo poder de Deus, através de Felipe, como na vida de Estevão também. Mas de repente se encontra Felipe lá na região do deserto, e vem o etíope, né, um representante do governo da Etiópia, e de repente parece ali Felipe correndo ao lado da carruagem,
E ele faz uma pergunta, né? Tem uma cena estranha, engraçada, né? Uma pessoa numa carruagem, muito bem vestida, mas com a Torá na mão, porque eles vinham também, o evangelho chegou até eles, logo após um Pentecostes, quando houve aquela perseguição da igreja, aquelas pessoas que estavam no Pentecostes, muitos deles, havia pessoas, gente de toda a face da terra, e eles voltaram. Eles voltaram então para suas terras, como aconteceu com os romanos. Paulo, quando ele escreve aos romanos, amados irmãos e irmãs, ele ainda não havia estado em Roma, porque esses foram para lá com a perseguição e levou o evangelho também a Roma. Mas aqui, nesse contexto que eu estou dizendo para vocês, relatando a vocês, então Filipe faz uma pergunta ao etíope: você está entendendo o que você está lendo? Ele diz assim: como entender se não tem quem explique? Qual é o texto que você está lendo? Ele diz aqui na Torá, é o Isaías 53. Eu imagino que Filipe ficou tão feliz, é tão gostoso quando o crente está bem preparado, né? Por isso que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. É lógico que Filipe conhecia muito bem Isaías 53, porque Isaías 53, amado irmão, amada irmã, resume toda a mensagem salvífica, todo o plano que Deus preparou, planejou, arquitetou para a nossa salvação, se reúne Isaías 53. Eu imagino que Filipe ficou muito feliz, porque ele pôde então discorrer todo o plano de salvação e anunciar Jesus aqui de Etíope, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, se só através dele a cura, salvação e libertação. Que bênção maravilhosa. E aquele etíope volta para sua casa feliz, depois tem um encontro com Jesus, ser batizado e vai levar a palavra do reino. Que coisa maravilhosa. Nós podemos entender a palavra da Escritura, essa palavra que é interligada Antigo e Novo Testamento, trazendo a revelação, e o Novo Testamento trazendo a conclusão, a confirmação daquilo que Deus falou, porque quando Deus fala, acontece, o acontecimento gera história, gera cura, restauração e bênção para a humanidade. Portanto, é um contexto muito rico. Nós chegamos nesse dia de Sexta-feira Santa, um dia em que nós estamos aqui relembrando o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas não gostam, às vezes, de relembrar, porque foi tão dolorido, mas Jesus, pensa bem, Ele não está na cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui nesse momento, Ele está aí com você. Por quê? Porque Ele venceu a morte, Ele venceu tudo, nos venceu para que eu e você pudéssemos ser vencedor em toda e qualquer circunstância. Também lá na Paulo ao Timóteo, quando Timóteo estava ali numa crise ministerial, não vamos entrar em detalhe, Paulo diz assim: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado segundo o meu evangelho. E eu digo para você também, quando você está passando por luta, está passando em tribulações, está enfrentando intempéries na sua vida, está com incerteza no seu coração, lembra-te que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que você possa crer no poder da palavra e ser mais que vencedora e vencedora. Amém? Eu quero então continuar compartilhando contigo. Aqui eu vou entrar agora nas 7 palavras da cruz, e cada palavra nós vamos ter um momento de reflexão. Eu peço que você se coloque em oração, seja refletindo em cada palavra, porque eu tenho certeza, amado irmão, amada irmã, que será bênção para a sua vida. E você vai acompanhar com um vídeo e aí na sua tela. Então, a primeira palavra é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Abba, spakop, ilahi tinamor, tiaftim. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amados irmãos e irmãs, Cristo profere esta palavra no momento em que se consuma a maior injustiça da história. A injustiça
da Sexta-feira Santa atinge a própria divindade. És, ao mesmo tempo, o homem mais ultrajado da história. Isaías descreve isso. E Deus, em pessoa, veja bem, ele é atropelado pelos homens. Fosse injustamente condenado por 3 tribunais. Um tribunal religioso e 2 políticos. Para o tribunal religioso, és um blasfemo. Para o tribunal político de Herodes, és um pobre louco. Para o tribunal de Pilatos, não passas de um político revolucionário que pretende enfrentar-se com César em Roma. E Jesus, diante de toda essa injustiça, de toda essa atrocidade, ele intercede pelos os pecadores, pelos transgressores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Feche os seus olhos agora aí na sua casa, onde você esteja. Pensa nessas palavras. Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós também transgredimos o mandamento de Deus. Muitas vezes criamos a nossa própria teologia, a teologia do achismo. Assim eram os escribas e fariseus. Mas nessa palavra, nessa primeira palavra da cruz, eu e você, nós somos desafiados a refletir profundamente sobre essas palavras que saíram dos lábios de Jesus em pleno sofrimento. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Perdão. Eu e você, a humanidade toda, somos desafiados a perdoar. Por isso, no perdão é onde mais nos podemos assemelhar a Deus, pois só Ele pôde inventar o perdão. Sem o perdão sincero, genuíno, nós não podemos contemplar a face de Deus, nós não podemos herdar a vida eterna. Essa é a mensagem da cruz. Se você puder, feche seus olhos, vê se há alguém que você não consegue perdoar, vê se tem alguma barreira. Não permita que isso, a falta de perdão e arrependimento, venha impedi-la de ser agraciado com essa mensagem salvífica, a mensagem da cruz. Toca mesmo, Senhor, fala em cada coração, ministre esse coração agora, que essas 7 palavras da cruz pode ser um divisor de água em cada um de nós, em nome de Jesus. Segunda palavra: hoje estarás comigo no paraíso. המשפט, אין תשפוטני, אין צדיק בה, ושאל ותתקעו לי, אדוני, בזמנה תיתן, אל תתן. הנה מלאק. לעומת נעתי חויני. Provavelmente um desses 2 ladrões, ou os 2, poderia ser judeus. E nesse momento, na presença do Salvador do mundo, só um pôde discernir que Jesus estava ali. Enquanto um injuriava, criticava, desafiava Jesus a descer da cruz e salvá-los, esse outro entendeu que estava do lado do Salvador. E ele expressou essas palavras: lembra-te de mim quando estiver na tua glória. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Amados irmãos e irmãs, na Sexta-feira Santa não havia só uma cruz no Calvário, mas 3. A de Cristo e a dos 2 ladrões. A de Cristo, humilhante para Cristo.
Foi muito. Ele deixou o esplendor da sua glória, o próprio Deus, e veio habitar no nosso meio. Porque Deus tinha um plano de separação. Efésios 2:1 diz que nós estávamos separados. Nós estávamos amaldiçoados. Mas Deus, pela sua infinita graça e amor, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de cruz foi humilhante para Cristo. Porque a lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, humilhante para Cristo, reduzindo a um preço comum, mas infinitamente consolador para nós, sendo exaltado, comparado à altura do Redentor. É que esses dois ladrões, em muitas ocasiões, e como nós fomos, também os dois ladrões, sem conhecer a graça, sem conhecer Jesus como Senhor. Quantas vezes nós também cometemos delitos, e muitas vezes passa despercebido que realmente nós estamos transgredindo, e não deixando Deus manifestar em nossos corações. Mas Deus está dizendo que através desse ato de confissão e de arrependimento, desse ladrão que pediu misericórdia, lembra-te de mim quando entrar na tua glória. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu convido você a fechar seus olhos também, para que você reflita qual é a sua condição espiritual hoje, qual é a sua condição, qual é o seu relacionamento com Cristo. Você pode estar, de fato, preparado para estar com Cristo ainda hoje. Ou quem sabe amanhã, daqui 10, 50 anos. Essa é a oferta da mensagem, a segunda palavra da cruz. Que aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que reconhecem seus pecados, confessam seus pecados e se arrependem, Deus apaga os nossos pecados, como diz lá no livro de Isaías, e lança nas profundezas dos mares, e dos nossos pecados não lembra mais. Palavra abençoada do Senhor Jesus para os nossos corações. Terceira palavra, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. מלבבי, בריא, אמת עמך. לא, הוא פרקי. יוחנן, ברלו. Amados irmãos e irmãs, Maria queria morrer junto com Jesus. E Jesus transmite uma mensagem tremenda para Maria e para todos aqueles que querem tomar o lugar dele. Mulher, olha a expressão, mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Quem são minhas mães? Ali na cruz, amados irmãos e irmãs, Jesus estava apenas dizendo a Maria que a partir daquele momento, Ele estava transmitindo à humanidade que Ele é o Salvador do mundo. Que Maria precisava realmente a salvação em Cristo Jesus. Que todas aquelas pessoas ali presentes em nós precisam da salvação em Cristo Jesus. O próprio Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, amados irmãos e irmãs, serve a ocasião em Marcos capítulo 31, verso 32 e 33. Jesus estava ali numa casa operando milagres, ministrando a palavra, quando sua mãe, Maria, e seus irmãos chegaram e alguém mandou um recado, olha, Senhor, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora, eles não estão podendo entrar.
E Jesus respondeu àquele que trouxe a notícia, o recado, e para os demais presentes: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Verso 34 de Marcos 31. E olhando ao redor, para o que estava sentado à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Verso 35. Aquele, pois, que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e mãe. Amados, a família mais ampla de Jesus era tida como a sua verdadeira família. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus faz parte da família de Jesus. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sobre os seus cuidados. Cuide da sua mãe. Ela vai precisar de você. Então, neste momento, Jesus teve um tempo para transmitir uma mensagem universal. Olha só, em dores, sofrimento, ele resolve, ele tem força suficiente para dizer assim, né? Essa mensagem da unidade familiar, do laço familiar, né? Para que os laços familiares sejam fortalecidos pela unidade, pelo amor e pelo cuidado. Agora eu desafio você também fechar os seus olhos e esteja conversando com o Senhor. O que você tem feito? Olha que mensagem, essa terceira mensagem da cruz, mensagem profunda para a família, para o marido, para a esposa, pai, mãe, filhos e filhas, netos e netas. Que é importante a família estar com o coração voltado para Jesus. Aquele que faz a vontade do Pai são meus irmãos e irmãs, pai e mãe. Portanto, amados irmãos e irmãs, o que você tem feito? Será que não devemos pedir perdão por ter falhado no cuidado da família? De vivenciarmos verdadeiro amor familiar? Porque dizem que a verdadeira igreja começa em casa. Você, pai, tem sido o sacerdote do lar. Você, mãe, tem exercido o papel de mãe, educadores de seus filhos, ensinando a palavra de Deus. Quarta palavra da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Sabatani. Meu Deus, por que me abandonaste? O grito de Jesus na cruz condensa o grito da humanidade sofredora. É o próprio Deus que grita o seu abandono. Esse grito de Jesus revela uma presença no próprio abandono. Embora de imediato não se sinta essa presença, grito que não fica no vazio, mas aponta para a vida. O sofrimento da humanidade é o sofrimento do próprio Deus. Deus não é insensível e distante da dor dos seus filhos e filhas. Feche seus olhos. Quem sabe você está passando por lutas, quem sabe por uma enfermidade que está realmente trazendo muito sofrimento. Quem sabe enfermidade que até os médicos já desenganaram. Ou alguém muito próximo a você está sofrendo por causa dessa enfermidade. Muitos hoje estão sofrendo por causa dessa enfermidade, por esse vírus que está assolando o país, levando milhares, ceifando muitas vidas. Quem sabe está passando por outro tipo de dificuldade. Lembre-se que Deus nunca te abandonou, Ele não vai te abandonar jamais. Basta você, amado irmão, amada irmã, crer no poder de Jesus Cristo ressuscitado. O próprio Deus diz: eu nunca te abandonarei e nunca vou te deixar.
Portanto, não deixe que a tristeza, a luta, a aflição venha trazer angústia de tal maneira que você deixa de crer no poder libertador de Jesus. Convide Jesus, Ele está vivo, Ele está presente, Deus sabe toda a sua necessidade. Portanto, confia nele, descansa e tome posse dessa palavra abençoada em nome de Jesus. Quinta palavra, tenho sede. Também. Tenho sede. Tenho sede. Tem sede, amados irmãos, cada célula desidratada pela perda de sangue. A sede de Jesus também desperta em nós outras sedes. De que você e eu temos sede? Sede de sonhos? Sede de um mundo melhor? Lá em João capítulo 37, verso 28, Jesus estava em meio à festa, e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba. Feche seus olhos, medite nessas palavras. Que tipo de sede você está tendo? Jesus, Ele sacia toda a nossa sede, sede espiritual, quem sabe um vazio, quem sabe muitos estão vivendo realmente uma vida insegura, com medo, quem sabe descendo os degraus de uma depressão. Olhe para Jesus, Ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos estáis cansados, e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e o mais Ele fará. Sexta palavra, tudo está consumado. Eu escrevi. Tudo está consumado. Amados irmãos e irmãs, aqui na sexta palavra, o verbo consumado pode ser traduzido por cumprir. Tudo foi cumprido, conforme planejado. E Jesus cumpriu até o fim. O grito é de satisfação e triunfo pelo dever cumprido. É uma prestação de contas. Ou seja, o último e definitivo balanço. Um comunicado oficial e solene ao teu Pai e a toda a humanidade, no momento que está prestes a morrer, e diz: está tudo consumado. Mais tarde o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, diz assim: ele cancelou com a morte e a ressurreição dele, ele cancelou a escrita de dívida que consistia e constava contra nós em seus mandamentos. O texto diz, se apurarmos um pouco mais, ele apagou, ele riscou, ele anulou, removeu do nosso meio, cravando-o na cruz. Ele pagou um alto preço. Se pagou, ele comprou de alguém, ele nos resgatou das garras de Satanás. Nós éramos escravos,
nós fazíamos a vontade de Satanás, mas pelo grande amor de Deus, que ofereceu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e pela obediência de Jesus, que fez tudo quanto o Pai mandou. Ele diz: está consumado. Olha só, amados irmãos, ele cravou tudo na cruz. Que coisa maravilhosa. E tendo despojado, diz o texto, despojado os principados e poderes, Satanás e os demônios, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Você percebe porque Jesus foi obediente até a esse momento, até o momento de morte, porque Ele comprou, nos resgatou e pagou um alto preço para nos dar vida e vida em abundância. Feche seus olhos. Eu gostaria que você refletisse que nós estávamos perdidos, sem vida. Ele nos resgatou, nos transportou, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Portanto, olhe para Jesus, olhe para a cruz vazia. Sempre quando você estiver passando por luta, dificuldade, olhe para a cruz. Jesus está vivo, ressuscitou para te abençoar, para dar vida e vida em abundância. 7ª palavra. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. They're dead. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja bem, amada irmã, ele está tudo consumado, ele cumpriu toda a risca, e agora ele entrega a vida dele nas mãos de Deus. E a quem Jesus, presta atenção, a quem Jesus vai dedicar, a quem vai dedicar a última das tuas 7 palavras, ele vai dedicar, amados irmãos, essa última palavra, antes de morrer aqui na terra, que será o fechamento, será o fecho, a rúbrica, o selo, ele vai dedicar ao seu Pai Celeste, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O nosso Deus que nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado irmão, irmã, prezado ouvinte, você que nos ouve, você já possui a vida eterna. Com Cristo. A vida eterna nós adquirimos quando somos gerados. Eu creio que a vida eterna nós já adquirimos antes da fundação do mundo. Mas nós precisamos definir em vida aonde iremos passar a eternidade. Portanto, Cristo é o homem mais comprometido da história. A sua fidelidade ao compromisso levou até a última consequência, a morte de cruz. Pois disseste: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E vais praticá-lo, morrendo na cruz. Mas morreu orando, intercedendo por todos, orando, intercedendo por mim e por você. E ele não cansa de orar. Foram 3 horas longas na cruz, até falar com o Pai. E o processo da crucificação foram 16 longas, dolorosas horas. E a última palavra do homem mais empenhado e comprometido foi a oração final. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que você faria se estivesse lá? O que você poderia fazer agora sabendo que Jesus já ressuscitou? Está vivo para te dar vida e vida em abundância? Nós estamos apenas aqui recordando essas palavras da cruz que nos enche, nos renova o nosso amor para com Cristo, mas Ele está ao teu lado, está te convidando a celebrar.
está convidando você a exaltar e adorar o nosso Deus Criador. E no domingo nós estaremos aqui também, louvando e glorificando o Senhor. Portanto, nós devemos celebrar sempre que Jesus Cristo já ressuscitou. E na sequência, amados irmãos e irmãs, o vídeo continua até o finalzinho. Depois vem um outro vídeo, permaneça. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o teu Senhor. Deus tem algo maravilhoso para você, para a sua família. Portanto, creia nele. E lembre-se, Deus ama você. De Jerusalém, levando um sacrifício longe de Belém. Meus 2 filhos queriam ser um dos primeiros para ver o sacrifício do Cordeiro. Papai, papai, o que acontecerá aqui? Há muita coisa que ainda não entendi. Então falei sobre Moisés e pai Abraão, e disse às crianças: cuide do cordeiro. Acontecerá hoje muita gente em Jerusalém. Não deixe o cordeirinho ir muito além. Falei sobre Moisés e o pai Abraão, e disse às crianças: cuide do cordeiro. Ao chegarmos à cidade, não encontramos a alegria. O povo não cantava, as crianças não sorriam. Homens maus e violentos apontavam para a cruz, e escutei-lhes gritarem: crucifica Jesus! Tentamos da cidade escapar da confusão. Não queríamos fazer parte do que ia ocorrer. Ainda hoje há muitos homens condenados a morrer. Olhei, eles vinham, mas ninguém queria os socorrer. Percebi que eles andavam chegando-se a mim. Primeiro pedi misericórdia, jamais ouvi um sim. O segundo era arrogante, insultando a multidão. Em seu rosto tinha ódio, não queria compaixão. Alguém disse: lá está Jesus. Eu não queria acreditar. Um homem tão machucado iam crucificar. O sangue escorria de um corpo mutilado, a coroa de espinhos e a cruz eram pesados. Oh, senti as suas dores no momento em que caiu a cruz sobre o seu corpo, enquanto o povo aplaudiu. Naquele momento senti agonia e uma dor profunda em mim. Então um soldado romano gritou: você carregue a cruz.
mas ele tinha a espada na mão. Ajoelhei comovido e peguei a cruz com emoção. Coloquei-a nos meus ombros e a caminhada continuei. O sangue que de Jesus saía no meu corpo encontrei. Nos levaram ao Calvário e pregaram seus pés e mãos. Naquele momento na cruz ele orou: Pai, perdoe o meu irmão. Ah, nunca vi tanto amor nos olhos de quem sofreu. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Orou e morreu. Pasmado por um momento, fiquei sem perceber. Senti as mãos do meu filho e o outro me abraçou. Eles estavam chorando. Eu ouvi o mais velho dizer: Pai, nos perdoe. O cordeiro escapou. Papai, papai, o que aconteceu aqui? Há muita coisa que ainda não entendi. Coloquei-os nos meus braços, virados para a cruz, e disse a eles: queridos, lá está o Cordeiro, Jesus.